Estamos de volta aqui pela sua TV Diário com o Esporte Diário. Muito obrigado a você de casa, a você do trabalho, onde quer que você esteja acompanhando a programação da TV Diário e aproveitando para assistir o Esporte Diário. Estou ao lado da bancada com o Nicolas Abreu, jornalista, que vai estar comentando com a gente tudo o que está acontecendo no mundo esportivo, que aconteceu também no dia de ontem e que vai acontecer no dia de hoje, né? E a gente estava falando agora há pouco sobre a seleção brasileira, seleção feminina que acabou empatando com a África do Sul e o Brasil masculino que hoje joga contra a Dinamarca. E o treinador tem que fazer uma substituição, já que é necessário. O jogador recebeu o segundo cartão amarelo e não vai poder ir para o jogo. Mas, o Nicolas, você pode dar o endereço aí das redes sociais para que as pessoas possam estar interagindo. Na próxima terça-feira, nós teremos os Peladeiros Futebol Clube, né? Inclusive eu joguei uma pelada ontem. Mas já gravou? Não, ontem eu não gravei não, porque eu não mandei bem, então... Mesmo sendo editor, eu gosto de mostrar a realidade. Entendi. Quer dizer, sabe, você conhece, eu estou falando aqui rapidinho, você tem aquela situação de jogador, tem empresário, desculpa aí alguns empresários, já sei dessa história. Os empresários pegam, aí contratam uns jogadores assim, mais ou menos, perna de pau, aí pega o jogador dele que é de interesse, aí o cara dá lençol, o cara dá debaixo da perna, o cara passa por 5, faz o gol, né? O cara cruza na área, sobe mais que o zagueiro, faz o gol, aí o goleiro tá na gaveta e o jogador tá na gaveta, aí pega o DVD, vai para os clubes e tal, aqui ó, esse é o jogador que você precisa. Né? Alguns empresários fazem isso, nem todos, claro. Né? Alguns faziam isso antigamente. Ou se não, faziam o seguinte: botava o jogador para negociar com o clube. Aí, ó, você está negociando, vamos dizer assim, né? Eu estou negociando com um clube. Aí eu sou o jogador, o Nicolas é o empresário ou vice-versa. A gente está negociando ali e tal, com o presidente. Aí eu aviso pro Solon, que é o nosso câmera aqui, na hora da negociação você liga o telefone, liga para mim. Aí, liga pra mim, opa, não, tudo bem, não, veja só, nós estamos aqui negociando com um time e tal. Não, mas não, a gente só está iniciando aqui a conversa. Mas, claro, a gente vai ouvir a proposta que você tem. Mentira, às vezes eu vou ler o colega perguntando se vai dar carona, né? Mas você vai me dar carona? Não, pode ficar tranquilo, tal. E aí o cara, não, peraí, se o outro clube tá querendo, se o cara tá me pedindo aqui 20 mil, eu vou chegar a 25 para poder segurar o jogador. Então tem dessas coisas. Então o Nicolas não gravou, porque ele mandou bem. Mas o negócio é o seguinte, não vou mostrar aqui, mas ele ficou contundido, machucou o braço, né? Porque ralou o braço. Jogador argentino. Vê que nível de jogador é. Saiu ralando o braço, jogador raçudo. Raçudo. Tá certo, então. Então você pode participar através das redes sociais aqui do nosso programa. Vamos lá falar as redes sociais aqui mais uma vez. Você participa lá com a hashtag Esporte Diário ao vivo, ou pelo Facebook, facebook.com/esportediariotv, ou no Twitter, twitter.com/esportediário. Então, nós estaremos na próxima segunda-feira trazendo a pelada, né, na terça-feira, né, no caso, a pelada dos atletas artilheiros aqui da TV Diário. Estaremos lá acompanhando tudo de perto. Só tem atacante, única pessoa que eu soube que aqui é goleiro, que foi chamado de mão de alface, foi João Carlos que falou. Não tem nada com isso. É o solo nosso cinegrafista. Agora você pode ver no YouTube, né? Não é verdade? O mão de alface. O restante, todo mundo é artilheiro, só tem atacante, zagueiro, meio-campista, nada. Só artilheiro. Então, na terça-feira, estaremos aqui trazendo a pelada dos Peladeiros FC. Esta pelada maravilhosa, estaremos lá acompanhando tudo que vai acontecer para trazer para vocês, tá certo? Agora vamos falar do Campeonato Brasileiro da Série A e também da Série B do campeonato. Então, vamos aproveitar o pacotão. No Botafogo, técnico Ricardo Gomes, tem boas notícias e também uma má notícia, né? Nós falamos aqui ontem que o Carly e o Sassá estão de volta. Rodrigo Pimpão também pode estar à disposição do treinador. Fizeram ontem um jogo-treino contra a equipe da Portuguesa, mas não conseguiu sair no 0-0. Uma outra notícia que deixa aí os botafoguenses preocupados é que numa reunião que aconteceu lá no São Paulo, já que o São Paulo está sem treinador, o Bausa pediu, o bonezinho foi ser o treinador da seleção argentina.
fala-se no nome do Ricardo Gomes como possível treinador. Ele que teve uma passagem pelo clube em 2009. Seria uma boa para o Ricardo Gomes trocar o Botafogo pelo São Paulo, já que tem mais condições em time até de buscar títulos ou até a Libertadores, ou ele deveria continuar no Botafogo, Nico? Depende muito da situação, Ailton. O Botafogo ainda vive num momento de uma inconstante na competição, mas foi a equipe que o Ricardo Gomes montou, né? O elenco que o Ricardo Gomes preparou foi a equipe do Botafogo. Então, ele sabe da capacidade do seu elenco, sabe as peças de reposição, sabe o que ele ainda pode fazer, né? Ter uma perspectiva dentro da equipe do Botafogo. São Paulo é uma equipe totalmente nova. Porém, uma outra situação é que agora vai mudar, vai para o segundo turno. O momento ideal para o treinador mudar de equipe seria agora, porque ainda teria tempo de fazer algumas mudanças, de preparar a equipe de acordo com o que ele tem. E ainda ter aquela margem de poder perder alguns jogos, de empatar, não perder tantos, né? Porque você sabe que no futebol brasileiro você perde quatro partidas você está fora. Então, hoje você tendo essa margem, né, que a mudança agora para o segundo turno seria interessante para o Ricardo Gomes, mas por esse momento. Mas tem esse contraponto que eu disse de ele ainda ter que conhecer a equipe do São Paulo, e hoje no Botafogo ele sabe do que tem ali, as cartas na mesa, né? Vamos falar agora do Fluminense. Fluminense, que o técnico Levi Coupe já começou a trabalhar durante a semana, tem problemas para definir a equipe. O Henrique recebeu o terceiro cartão amarelo e não vai participar do jogo. E pode perder também mais 2 jogadores. No caso, o lateral direito, o Jonathan, né? O Jonathan que acabou se lesionando, né? E também o atacante, o Wellington. O Wellington com uma entorse no tornozelo esquerdo, enquanto que o jogador Jonathan está com um edema no estiramento, melhor dizendo, estiramento na coxa esquerda. O Wellington vai fazer um trabalho para ver se tem condições ou não de atuar na partida, enquanto que o Jonathan já está realmente vetado para o compromisso. O Levi que reclamou bastante do empate em 2-2 com o Internacional, dizendo que o Fluminense precisou fazer 3 gols para valer 2, já que o Gum fez um gol e o árbitro anulou o tento feito pelo zagueiro do Fluminense. E aí, o Levi conseguiu dar uma cara nova, o jeito dele no Fluminense? Aos poucos, né? O Levi teve muita dificuldade no início, logo que ele assumiu a equipe do Fluminense. Principalmente a presença do Fred, né? Pois é, né? Perdeu o principal artilheiro da equipe, a referência. E eu já falei isso aqui algumas vezes, a equipe do Fluminense é uma equipe muito jovem, né? Então você passar por essas oscilações dentro da competição é algo muito natural. O Fluminense vai tentar buscar agora a segunda vitória consecutiva, algo que não vem acontecendo. Não vai ser consecutivo, que ele empatou o último jogo com o Internacional. Certo. Não vai ser consecutivo mais. Né? Aqui estamos passando isso. Não, ele empatou com o Internacional, foi o último jogo, foi domingo, ele empatou em 2-2. 2-2 lá no Beira-Rio. Isso, ficou 2 vezes na frente do resultado, 2 vezes na frente do resultado, mas aí seria a vitória caso o gol do Gum fosse confirmado. Seria até um resultado interessante, né, essa vitória contra o Inter, até pelo momento que o Inter vinha passando. Sem dúvida, já aproveitar o momento ruim que o Inter vem atravessando e quem tem que atropelar, atropele agora, porque o Internacional confirmou, claro, né, confirmou aquele treinador que fica rodando no Sul, aí depois vem pro Rio de Janeiro, roda no Sul, vem pro Rio de Janeiro, o Celso Roth. O torcedor do Vasco tem uma saudade dele, rapaz. O torcedor do Vasco tem uma saudade... Nada de tranqueiro, né? Nada. Tem uma saudade fantástica do Celso Roth, né? Foi pro Vasco da Gama, ganhou uma partida só, o restante perdeu todas. Né? E foi, né, a saída dele que chegou o Jorginho e que deu uma recuperação maravilhosa dentro da competição e quase que livrou o time do rebaixamento. Mas só terminando aqui o Fluminense, a vitória do Fluminense, se acontecer nesse final de semana... Contra o América. Contra o América Mineiro. Que é o lanterna da competição. Lá em Cariacica, o Fluminense pode chegar ali à 8ª posição. Isso depende aí de alguns tropeços. Tem a Ponte que vai enfrentar a equipe do Figueirense. Tem que combinar com os outros, né? Conseguir na gíria. Então, existe bem mais a possibilidade do Fluminense ficar ali ainda no meio da tabela do que ficar em 10º, até em 9º. Porque 2 tropeços seria algo bem... uma sorte muito grande. Lembrando que o América, que é o último colocado da competição, acabou vencendo o Santos na última rodada, tá?
né? Tá naquele trabalho de recuperação. É difícil? É, mas não é impossível a recuperação do América, né? Ganhou do Santos, o que proporcionou que o Flamengo ficasse no G4, que foi a vitória do América. Por falar sobre o Flamengo que ontem o Diego fez um jogo treino, né, contra o Resende, participou de alguns lances, fez passe de calcanhar, fez passe de longas distâncias e é o homem que vai ser a referência no meio de campo do Flamengo. Será que vai jogar o Alan Patrick e ele? O Zé Ricardo vai colocar, né? Será que vai colocar o Mancoejo? Aliás, eu tenho que fazer aqui uma meia-culpa. Eu falei que eu ia fazer ontem, acabei não fazendo. Vamos lá. Eu tenho que fazer uma meia-culpa aqui, que eu falei que o Márcio Araújo deveria aprender com a formiga, correto? Certo? Eu falei isso aqui. Eu tenho que fazer uma meia-culpa. Fui ver a estatística do Márcio Araújo, tá, gente? Não foi eu que fiz, não. Foi a televisão que mostrou e aí eu tive que fazer a pá do outro, pegar meu bonezinho e dar palmas pro cara. O cara é o seguinte, é o segundo maior ladrão de bola do Flamengo na competição, perde apenas para o William Arão. Dos 19 jogos do primeiro turno, ele entrou 18 como titular. Tem apenas um cartão amarelo e é um jogador de marcação. E, pasmem, senhores e senhoras, é o jogador que mais acerta passe. Você imagina a qualidade dos outros. Você imagina a qualidade. Mas agora o Diego já está pronto, né? Já está se enturmando, está fazendo treinamento, jogou com a equipe considerada mesclada, titular e reserva, está se preparando. O Leandro Damião fez um gol e também já é o terceiro jogo treino que ele participa e o Guerreiro ontem não fez nada. Belíssimo gol do Leandro Damião, né? Um voleio, vocês puderam acompanhar aí, belíssimo gol mesmo. Gol de atacante, centroavante, gol de centroavante. E eu até, alguns colegas aí, né, conversando na rua, eu falei, eu não fui muito a favor da contratação do Leandro Damião, não. Achei um pouco desnecessário pelo Flamengo já ter ali jogadores de referência. Porém, se tem condição de contratar, né, se tem verba para isso, não vai prejudicar a administração do clube, que é o principal, né, que a gente tem que discutir. A administração do Flamengo, que na minha opinião hoje é a melhor do Rio. Isso fica claro quando você pega os números de dívidas que diminuíram bastante. Sem dúvidas. Então, se você tem esse caixa, beleza, pode fazer a contratação. E o Leandro Damião tem tudo, pelo menos nos treinamentos, para demonstrar que veio realmente com uma boa contratação. Mas vou dizer também por que da contratação de Leandro Damião, tá? Havia uma possibilidade, remota que fosse, havia uma possibilidade de um time inglês, tá, fazer uma carga muito grande em cima do Flamengo para que pudesse vender o Guerreiro, Paulo Guerreiro. Só que parece que essa transação está minguando, já que a equipe começou a observar um outro atacante. Mas o Flamengo, malandramente, já estava olhando a possibilidade do Guerreiro sair e precisaria de um jogador mais experiente para ficar no ataque. Que contar com o Cirino como um atacante não ia dar certo nunca, né? O Ederson já jogou como centroavante, mas vive aquele dilema de estar dentro do campo, fora do campo, devido às contusões. E o Viseu ainda é um garoto que tem que apostar, tem que ir entrando aos poucos para ganhar ritmo, ganhar condições para ser depois titular, quem sabe, da equipe do Flamengo. Por isso que a diretoria do Flamengo trouxe o Leandro Damião. Mas, na verdade, era porque o Guerreiro poderia ser negociado sim. O Flamengo falou que não ia fazer caso não tivesse proposta nenhuma. Agora, se você chega com uma proposta irrecusável, você faz o quê? Não, eu não posso recusar e o jogador também não vai recusar uma proposta que vai fazer o pé de meia. O Leandro Damião também tinha a possibilidade de ir para o Vasco. Isso. É interessante a gente ressaltar isso também. O Rodrigo Caetano, que já foi gerente de futebol do Vasco e tem um pouquinho ali de rivalidade, né? E ele também gosta, então... Não, então detalhe, olhando o Caetano, né? Tem uma penhora, o Vasco tem uma penhora, tem uma dívida com ele, que ele penhorou alguns bens do Vasco, mas entrou num acordo, né? Porque ele foi lá e cobrou do Vasco. O Vasco não estava pagando e foi lá e penhorou alguns, né? Alguns produtos, né? Alguns prédios do Vasco da Gama. Mas aí houve um acordo... Você está lembrando a história, rapidinho, de cortar, do Ronaldinho Gaúcho, do Assis, quando o Ronaldinho jogava no Flamengo. Sim. O Assis foi lá, estava devendo, o Flamengo estava devendo o Ronaldinho. E aí o Assis foi lá, chegou lá na Gávea,
levou as camisas todas da loja do Flamengo. É verdade, mas acontece isso. Mas aí, no caso do Assis pegar as camisas, correto? Isso aí poderia ser caso de polícia, que é roubo. Porque ele não tinha autorização para poder fazer isso. A justiça não tinha autorizado. Mas, como tudo acaba entre amigos, acaba numa pizza, numa rodada de uísque, né, para poder negociar essa situação. Agora, o Assis, rapaz, é mercenário mesmo. Não jogou bola, mas é mercenário em termos de negociação. Vamos fazer mais uma pausa, né, no nosso programa aqui no Esporte Diário. Já voltamos com muito mais, falando da Série B do Brasileiro e também da Série B do Campeonato Estadual. É um instante só, já voltamos.